Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui no canal do Tutoria Enem. Estamos num dia não convencional para uma aula de física, mas conforme nosso planejamento, nós tínhamos todos os conteúdos que são mais cobrados no Enem, e um deles ficou para trás por não ter dado tempo de contemplar nossas aulas em tempo normal. Por isso, eu e o tutor Renan conversamos e decidimos gravar essa aula fora do horário e postar para vocês posteriormente, para que vocês pudessem ter acesso a essa aula que ficou faltando, que é a parte 2 de óptica geométrica, que ele já começou, falou com vocês sobre os espelhos, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as lentes, que estão muito presentes aí no nosso dia a dia, né, para quem usa óculos e até mesmo todos nós, né, tiramos foto, utilizamos microscópio nos laboratórios, ou telescópios para observar os astros. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema bastante importante e que vem sido cobrado no Enem nos últimos anos. Portanto, hoje nós vamos falar sobre as lentes esféricas, que são os tipos de lentes que nós estudamos no ensino médio, portanto, são os cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, que são esses sistemas ópticos formados por um meio homogêneo e transparente, geralmente de vidro, né? A gente vê bastante lentes de vidro, e que são limitadas ou por duas superfícies esféricas, ou por uma superfície esférica e outra plana. Então, com isso, a gente tem dois tipos principais de lentes, que são as lentes de bordas delgadas, tem essas bordas mais fininhas, e as bordas espessas, que tem as bordas mais largas. E, de acordo com os tipos de superfície que limitam esse sistema óptico, elas podem ser classificadas de 6 maneiras. Dentre as bordas delgadas, nós temos a biconvexa, que são formadas por duas superfícies convexas, a plano-convexa, que é através de um plano e uma superfície convexa, e a côncavo-convexa, que é através de uma superfície côncava com uma convexa. Dentre as bordas espessas, nós temos o bicôncavo, que são duas superfícies côncavas, a plano-côncava, que é uma plana e uma côncava, e a convexo-côncava, que é formada por uma convexa e uma côncava. Dentre essas 6, as mais comuns são as biconvexas e as bicôncavas, que vão ser que nós vamos estudar basicamente aqui. Beleza? Então, vamos focar um pouco nesses dois tipos. Esse primeiro tipo aqui, que é a biconvexa. A biconvexa, então, como eu já disse, ela é delimitada por duas superfícies convexas, e as superfícies convexas, elas são círculos, são esferas, por isso nós podemos chamar de lentes esféricas. Essas esferas representadas por esses círculos, eles possuem, como todo círculo, um centro geométrico, e esse centro geométrico é o centro geométrico da superfície que a delimita. Numa lente biconvexa e também na côncava, esse centro geométrico dessas lentes são chamadas de ponto antiprincipal, assim como a gente já viu lá nos espelhos esféricos. E o meio do caminho entre o centro óptico dessas lentes, né, que é esse encontro da lente com o eixo principal, esse aqui, nós temos no meio do caminho o foco. Desse lado aqui, nós temos o AO e o FO, e do lado de cá, nós temos o OI e o AI. O O indica o objeto que está sendo observado, e o I, o lado da imagem que vai ser formada através dessa lente. Então, resumindo, nós temos o nosso eixo principal, nós temos o nosso centro óptico, nós temos o ponto antiprincipal do objeto, que é o centro dessa superfície que delimita esse lado da lente, e o ponto antiprincipal da imagem, que é o centro geométrico da superfície que delimita esse outro lado da lente. O meio do caminho entre os pontos antiprincipal e o centro óptico
é chamado de centro focal, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem, da mesma forma, né, o centro óptico, o pontuante principal das biconvexas, daqui das bicôncavas, mostrando, então, que, apesar da diferença, os elementos dessas lentes são bem parecidos, né? O que varia aí são as bordas dessas lentes. De uma maneira geral, a gente já viu, quando o professor Renan falou sobre reflexão, ele também citou um pouco sobre refração, e dentro dessa refração, ela tem todo o material tem um índice de refração, que é próprio desse material. Então, geralmente, nós temos lentes de vidros que estão imersas no, no meio. Esse meio é o ar, né? Então, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, o índice de refração da lente, ele é maior do que o índice de refração do meio em que ele está inserido. Portanto, as lentes de bordas biconvexas, ou qualquer outra que tenha borda fina, elas são convergentes. E as que têm bordas espessas, como no exemplo das bicôncavas, nós temos lentes divergentes. Tá? O que seriam lentes convergentes e divergentes? As convergentes são aquelas que, quando os raios penetram essa lente, todos eles convergem a um ponto. Né? Já ao contrário da divergente, quando os raios penetram essa lente, elas divergem, elas se afastam. Então, resumindo, de uma maneira super geral, né? Quando temos lentes de bordas finas, elas são convergentes, e quando temos lentes de bordos espessos, eles são divergentes. Caso a gente tenha uma lente com um índice de refração menor do que o índice de refração do meio, isso tudo se inverte. A de bordo fino vira divergente e a de bordo espesso vira convergente. Beleza? E aí, assim como nos espelhos esféricos, que já foram estudados na aula sobre espelhos, nas lentes esféricas ocorre a mesma coisa em relação aos raios notáveis. Porém, os raios notáveis nos espelhos, eles são refletidos através do fenômeno de reflexão. Já nas lentes, elas são refratadas através do fenômeno de refração. Porém, as regras que definem esses raios notáveis são os mesmos. Por exemplo, no espelho esférico, quando um raio refletia paralelamente ao espelho, ele refletia no seu foco do objeto. Nesse caso, já nas lentes divergentes, no caso aqui de lentes divergentes, por exemplo, se um raio refletir, incidir paralelamente à nossa lente, ele vai ser refratado e não mais refletido sobre o nosso foco. Porém, não vai ser o foco que nós chamamos de foco do objeto, porque não foi refletido, ele foi refratado. Logo, ele vai ser no nosso foco da imagem. Da mesma forma, se um raio for incidido sobre o foco, ele vai ser refratado paralelamente. Se um raio ele for incidido sobre o nosso centro óptico, ele vai ser refratado, mas não haverá nenhum desvio. Assim como na reflexão, né? Se o raio ele batesse no centro óptico, ele voltava pelo mesmo caminho, ele não tinha aquela reflexão de mesmo ângulo como nos outros casos. Já que ocorre a mesma coisa, porém, ele passa pela lente e não é refletido. E caso um raio ele seja emitido passando pelo pontuante principal, ele vai ser refratado também passando pelo ponto principal. Voltando à nossa apresentação, de maneira
análoga, mas não igual, nos divergentes ocorre o contrário. Ao invés desses raios se convergirem, eles vão se divergir. Mas as leis são basicamente as mesmas. O que acontece? Se nós temos raios que são imergidos, né, na nossa lente de forma paralela, eles vão se divergir passando pelo foco. Se passar pelo foco, eles vão voltar no foco. Se passar pelo antiprincipal, eles vão voltar no antiprincipal. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem um raio nessa angulação, eles vão passar nessa angulação. Por quê? Porque a extensão desses raios vai passar pelos antiprincipais. Então, ocorrem variações em relação aos raios que se divergem e se convergem, porém as regras são as mesmas. Porém, nos divergentes não vão ser os próprios raios, vão ser os prolongamentos desses raios que vão obedecer às regras de passagem desses raios, ok? Isso tudo vai ficar um pouco mais claro agora, quando a gente começar a ver como essas imagens elas são formadas através dessas lentes, tá? Então, primeiramente, uma coisa que eu queria revisar aqui com vocês, que vocês já viram na formação de imagens em espelhos esféricos, são os tipos de imagem. Nós podemos ter imagens reais, que são formadas do lado do objeto. Nós temos imagens virtuais, que são formadas do lado da imagem. Nós temos imagens direitas, que ficam, por exemplo, essa vela está em pé, a imagem ela vai ficar em pé. Temos imagens invertidas, que caso a vela estiver em pé, ela vai ser formada de cabeça para baixo. Essas imagens elas podem ficar maior do que o real, menor do que o real ou de igual tamanho. E também existe aquela imagem que é imprópria, porque todos os raios incidentes, ao passarem pela lente, eles vão serem refratados de forma paralela, assim como ocorreu em uma situação nos espelhos esféricos, né? Que é aquela situação onde você olha para o espelho esférico e você não vê imagem nenhuma. Por quê? Porque esses raios, eles estão paralelos, eles nunca vão se encontrar. Logo, uma imagem nunca vai ser formada. A gente diz que ela está sendo formada no infinito. Nesse caso aqui também a gente vai ver que tem uma situação em que a imagem ela é formada no infinito. Então, vamos focar aqui primeiro nas lentes divergentes. A gente pode dizer, de forma geral, para não confundir a cabeça de vocês, que toda imagem em lentes divergentes, elas vão ser virtuais, direitas e menores do que o objeto. Por quê? Independente de onde o objeto estiver, ele vai ser menor. Ó, aqui, antes do ponto principal, entre o ponto principal e o foco, anteprincipal e o foco, a gente incidindo esse raio paralelo, ele voltando no foco, conforme nós vimos, né, nas regras lá. Então, nesse caso, ela seria divergida nessa direção, né, porque o prolongamento desse raio vai dar no foco. Então, a gente vê que, independente de onde estiver a imagem, ela vai sempre estar menor. Então, quanto mais longe, ela vai ficar menor. Quanto mais próxima, ela vai ficar maior, mas nunca do tamanho real. Beleza? Então, a gente pode dizer isso, que independente da posição do objeto, as lentes divergentes vão formar imagens virtuais, direitas e menores. Já nas lentes convergentes, nós temos 4 situações. A primeira é essa vela aqui. Essa vela aqui, ela está atrás do ponto antiprincipal. Se a gente jogar um raio paralelo na lente convergente, ela vai se refratar no foco, certo? Se a gente jogar uma no foco, por exemplo, ó,
ela vai refletir paralela. Logo, a imagem 1 aqui, ó, 1', vai ser reflexo do objeto 1, certo? Então, ela vai ser real, porque ela foi feita, ela vai ser, tá no lado da imagem, ela vai ser invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e vai ser menor, porque de fato ela tem um tamanho menor. Vou voltar aqui para não juntar todos esses traços, porque senão pode confundir. Vamos agora para a imagem 2, que está em cima do ponto antiprincipal. Jogou um raio paralelo, ele refratou no foco. Jogou uma no foco. Até hoje não aprendi a mexer nesse negócio direito. Jogou uma no foco, vai refletir paralelo. Logo, essa imagem 2' é a refração desse objeto 2 aqui. Continuamos tendo uma imagem real, né, porque ela foi formada do lado oposto, porém invertida, porque está de cabeça para baixo, e de tamanho igual, pois está no ponto antiprincipal. Então, somente no ponto antiprincipal que ela vai ter imagem igual. Se a gente colocar um objeto, voltar aqui os traços novamente, entre o ponto antiprincipal e o foco, nós vamos ter um raio paralelo que refrata no foco e um do foco que refrata paralelo. Então, temos aqui uma imagem real, porque está do lado oposto, invertida, porque está de cabeça para baixo, e maior. Então, nós temos aí uma imagem formada quando temos esse objeto entre um ponto antiprincipal e o foco, tá? Quando nós temos o objeto em cima do foco, é onde acontece a formação da imagem própria. Por quê? Porque ao colocar um raio que seja paralelo, ele vai refratar no foco, e ao jogar um raio que joga no foco, ele não vai passar pela lente. Então, essa imagem ela vai ser formada no infinito, ela não existe, a gente não vai conseguir ver nada. Então, se a gente pegar uma lente convergente, colocar uma imagem bem no meio do caminho do raio daquela lente, a gente não vai ver nada, tá? E no último caso, nós temos o objeto 5, que ele fica entre depois do foco, né, ele fica entre o nosso centro óptico e o foco. Nós temos um raio paralelo que refrata no nosso foco, como sempre, e temos um raio que passa pelo foco. Nós não temos esse raio, né? Porém, por quê? Porque esse raio aqui, ele nunca vai chegar na lente. Porém, se a gente fizer o prolongamento, né, então a gente tem que focar, além dos raios obedecendo aquelas regras, focar no prolongamento desses raios no sentido contrário. Porque, de fato, ó, esse aqui vai ser, ó, se fizer um paralelo, ó, perdão, não é essa imagem, isso aqui não é esse objeto, é a imagem. Se a gente fizer um raio passando paralelo na lente, ele vai refratar no foco e o prolongamento desse raio refratado vai formar essa imagem, que nesse caso ela é virtual, porque ela foi feita num local de onde está o objeto, então ela não é real, ela é virtual. Ela está em pé, logo ela é direita, né? E ela é maior do que o objeto, logo ela é maior, beleza? Eu tenho a impressão que quando eu expliquei essa parte de o que é real e virtual, eu falei o contrário. Então, que fique claro aqui,
O real é quando ela é feita do lado oposto do objeto. A virtual é quando ela é feita no lado do objeto, beleza? Direita está em pezinho, invertida, de cabeça para baixo. Maior, menor ou igual tem a ver com tamanho, imprópria, formada no infinito. Sendo que nas divergentes, sempre virtual, direita e menor. A partir de todas essas nossas deduções aqui, a gente pode ter 3 certezas. Que toda imagem virtual ela vai ser direita. A gente pode ver aqui, ó, virtual, direita, no caso das divergentes. Virtual, direita. Virtual, direita. E o contrário também. Se é real, ela é invertida. Então, real, invertida. Real, invertida. Real, invertida. Toda imagem real, ela pode ser projetada numa tela, anteparo ou parede. Ou seja, se a gente tiver um projetor ali que tem uma lente, ela precisa de ter essa imagem ser real para ela ser o quê? Projetada. Porque se ela for virtual, ela vai estar do lado contrário, então não vai ter como projetar ela. E entre o objeto e a imagem, o elemento que se encontra mais afastado da lente vai ter o maior tamanho. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, o 1 aqui. Qual que está mais próximo? O objeto ou a imagem? A imagem. Logo, ela é menor. O objeto que está mais afastado é maior. Agora, aqui na 5, a imagem, o objeto está mais perto. A imagem está mais longe. Então, ela vai ser maior. No 4, não, no 4 não, porque não tem imagem. No 3, né? Aqui, no 3. Não, no 2. Vamos pôr no 2, que vai ser interessante. Qual que está mais distante? A imagem ou o objeto? O objeto ou a imagem? Os dois estão à mesma distância, logo eles têm o mesmo tamanho. Então, faz total sentido essa afirmação. Beleza? Não vou perguntar se tem alguma dúvida, porque não tem ninguém assistindo a gente de forma síncrona, mas caso tenha alguma dúvida, você assistindo a gente de forma síncrona, você tem nossas redes sociais, nosso e-mail para tirar qualquer dúvida que eu e o Renan a gente pode tirar a qualquer momento. E também nós temos a formação de imagem através de equações, né? É uma parte mais matemática, mais literal, né? Mas que é legal a gente saber sobre o aumento linear. Então, a gente tem aí a imagem e o objeto. Se a imagem ela é maior que o objeto, a gente vai ter um aumento maior que 1, logo teve um aumento. Se for menor que 1, teve uma diminuição. Tá? E ela é dada aí pelo menos P' sobre P. O P' é a distância do objeto até o centro óptico. Ou o o P é do objeto até o centro óptico. O P' é da imagem até o centro óptico. Então, a gente consegue ver quanto foi o aumento linear. Então, por exemplo, uma imagem ela ficou 2 vezes mais distante do centro óptico, ou seja, da lente, do que o objeto. Então, vai ser menos 2 sobre 1. Então, aí teve um aumento, né, de 2. Né? Menos 2. E a gente vai ter que ver também essas coisas de sinal, porque confunde, né? Porque se for menos, menos vira mais, então a gente vai ver isso mais para frente. Mas a ideia de aumento linear de forma modular, assim, vamos dizer, é dessa forma. Os pontos conjugados de Gauss, da mesma forma que temos para os espelhos esféricos, temos para as lentes esféricas, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a vergência, né, ou seja, a potência ótica dessa lente, que a gente comumente fala grau, né, ela é dada por 1 sobre foco. O foco ele tem que estar em metro, tá? Então, se o foco está a 2 metros de distância, a gente tem uma vergência de meio. Então, o grau desse óculos é meio. Né? E a gente vai ver que temos graus menos meio e mais meio, que tem a ver com esses sinais. Os sinais, eles obedecem essas regras que nós temos aí na tela do lado direito. Para alturas do objeto, o Ozinho, e da imagem Izinho, alturas, né? O objeto e a imagem possuem a mesma direção, ou seja, então, direito, positivo. Possuem direções opostas, invertidos, sinais opostos. O foco, ou a distância focal, que é o F, se é para lente convergente, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. Tá?
Converge positivo, diverge negativo. Tudo que diverge é ruim, então é negativo. Pensem assim. E a distância do objeto, que é o P, e a distância da imagem, que é o P', até o centro óptico, se eles tiverem lados opostos da lente, ou seja, forem imagens reais, ambos positivos. Se tiverem no mesmo lado da lente, ou seja, forem imagens virtuais, os sinais são opostos. A gente tem que ter esses sinais sempre na cabeça, porque, por exemplo, se for uma imagem virtual, ali o P' ele vai ser negativo e o P vai ser positivo. Então, vai ficar menos P' sobre P, ou seja, vai ser P' sobre P, o aumento vai ser positivo. Logo, é maior a imagem. Lembra? Olha lá, ó, a imagem virtual é maior, essas 5 linhas aí. Beleza? Nos exercícios a gente vai ter um entendimento melhor sobre isso. Algumas aplicações de lentes que é muito importante e que geralmente é o que cai no Enem, tá, gente? A gente vai ver aí que essas contas maçantes, pouquíssimas, raríssimas vezes, na verdade, nenhum tema de física, né, tem uma contaiada muito grande, uma aplicação de fórmula aqui, outra ali, mas a maioria, se a gente pensar, é melhor do que tentar fazer isso na cabeça. E essas aplicações de lentes é o que a gente mais vê no Enem ultimamente. Então, uma aplicação das lentes aí é na oftalmologia, né, quando a gente tem problemas de visão. Os 3 principais, mais conhecidos aí, é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A miopia é a síndrome do olho alongado, né? Ou seja, mais ou menos aqui, eu não sou médico, nem biólogo, nem nada, mas vamos ver um pouco sobre a anatomia do olho, né? Ele é vamos dizer que ele é uma esfera, né? E a imagem, ele entra nesse olho e ele é formado numa parte desse olho que é chamado retina, que fica no fundo dele, né? E é transmitido para o nervo óptico e joga para nosso cérebro e a gente consegue enxergar. Quando a gente tem miopia, a gente tem um olho, vamos dizer assim, alongado, ou seja, a retina, a imagem está sendo aqui, porém ele é alongado. Então, a imagem ela é formada antes da retina. Então, a gente não consegue ver ela de forma muito focada. Na hipermetropia, ao contrário, é o síndrome do olho curto, né? Ou seja, ele é encurtado, ele é como se a gente estivesse puxando, né, o círculo para cima, ó, assim, e assim, é a miopia, assim, a hipermetropia. Então, essa retina ela é jogada para frente. Então, a imagem ela é formada atrás da retina. Né? Já no astigmatismo, não é um problema do olho, do formato do olho em si, mas da nossa pele, vamos dizer assim, que tem na frente do olho, que faz ter deformações, e os raios, as imagens elas são formadas em pontos diferentes. Uns são formados antes, outros depois, uns na retina, então gera aquele embaçamento. Tá? As lentes que nós utilizamos para miopia são lentes. Vou confirmar aqui, só para não falar besteira, tá, gente? São lentes divergentes, tá? Então, são lentes geralmente de borda mais espessa. Tanto que quando você vê alguém que tem um grau muito forte de miopia, né? Elas têm lentes bem grossas, né? Que de uma forma bem esdrúxula, até feia, eles chamam de fundo de garrafa. Eu acho péssimo, né? Mas tem aquelas espessuras bem grandes, tanto que as pessoas que têm grau maior, elas recorrem às cirurgias de miopia para evitar de utilizar aqueles óculos pesados, robustos, né? Já a hipermetropia são utilizadas lentes convergentes, geralmente de espessuras mais finas, porém o fundo, o meio delas são mais grossos, né? Então elas são de espessuras mais finas. Já o astigmatismo são com lentes esféricas, né? Então são lentes aí côncavo-convexas, convexo-côncavas, né? Que vão corrigir esse astigmatismo. Então a gente tem aí na imagem um olho com miopia, né? Cadê meu lapisinho?
tá aqui. Temos um olho aqui com miopia, aqui um com hipermetropia e estigmatismo, e as lentes corrigindo essas imagens, e aí formando, de fato, na retina, né? Aqui na miopia formando antes, na hipermetropia formando depois, e no astigmatismo tendo essa formação bem embaraçosa. Tá? Então, é uma aplicação bem legal da gente ver. Uma coisa diferente é que, lembra do grau lá, né, o mais, menos, geralmente, na miopia, como são divergentes, a gente vê o sinal negativo, e miopia, sinal positivo. Já o astigmatismo são lentes, só para astigmatismo, elas não têm sinal, geralmente. Ok? Outra aplicação de lentes são os equipamentos, né? Alguns equipamentos aí que são presentes no nosso dia a dia, por exemplo, a câmera fotográfica, que no celular é a mesma coisa, nós temos uma objetiva aqui, essa objetiva, ela pega o objeto e inverte, é uma imagem invertida, tá? Essa imagem invertida naquelas câmeras fotográficas antigas, elas são projetadas no filme, queima ali e forma o retrato. Nos telescópios, nós temos aí alguns diafragmas, o foco, e aí temos aqui uma objetiva acromática, que faz essa ampliação também bem, e aproxima bastante a imagem da gente, conseguindo ver detalhes dos astros, dependendo da potência dessa lente. E nós temos também os microscópios, né? Temos aqui o objeto nessa placa, temos uma lente objetiva aqui também, que é formada, uma imagem real, né? E aí essa imagem real, por quê? Porque a lente está aqui, o objeto está aqui e a imagem está aqui. Lados opostos da lente, imagens reais, né? E a gente consegue aumentar ela, uma imagem maior, conseguimos ver coisas menores. Então, no telescópio, a gente consegue ver coisas que estão distantes, grandes ou pequenas, quanto maior, melhor para ver. Já o microscópio é para a gente ver algo bem pequenininho, que a gente vê lá nesses microscópios eletrônicos e tudo mais. São aplicações bem legais que a gente vai ver aqui agora nos exercícios. Como eu disse, essa aula ela é assíncrona, então não vai ter ninguém agora com dúvida, mas caso você que está assistindo essa aula e tem alguma dúvida em relação a tudo que a gente falou até aqui, você tem as nossas redes sociais, os e-mails, para tirar as dúvidas que eu e o Renan estamos de prontidão para sanar as suas dúvidas. Vamos então para os exercícios, que são exercícios de Enem, que já caíram em relação a esse assunto, só para a gente finalizar e ter aí essa noção do que está acontecendo no nosso tema aí. Só verificar aqui se está tudo certo com a nossa gravação, está tudo sim. Então, vamos para o exercício. Esse exercício caiu no Enem em 2015 e nos diz assim: o avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento de miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, ou seja, grau 12, né? Dependendo da espessura e curvatura da córnea da pessoa. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Então, coloca uma lente, de fato, dentro do olho para fazer essa correção da imagem e ela possa ser formada, de fato, na nossa retina. Dessa parte aqui, gente, o que é importante a gente ver é que a gente está falando de miopia. Logo, imagem formada antes da nossa retina, e são utilizadas lentes divergentes, com sinal negativo, né? Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, são implantadas junto às córneas. Então, para quem tem dioptria maior do que 12, né, elas são implantadas lentes mesmo dentro do olho. Elas antecedem o cristalino sem que esse precise ser removido. O cristalino, né, é a nossa lente natural, vamos dizer assim, nosso olho, que um olho comum, normal, né, sem miopia e hipermetropia, ele faz a transformação do objeto em imagem e cai na nossa retina e está tudo certo. Então, essas lentes fásicas, elas são implementadas à córnea, formando a imagem correta sobre a retina. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho, que possui um implante de lentes fásicas para correção do problema de visão, é apresentado e esquematizado por. Então, vamos voltar aqui nesse olho aqui.
a gente viu que esse cristalino, que é a nossa lente aqui, ele é o quê? Convergente. É uma lente convergente e que converge a imagem, né? Aqui. Beleza. Nas miopia, o que a gente tem? Nós temos lentes que são de sinal negativo, elas são divergentes. Já na hipermetropia, lentes convergentes. Então, se elas são divergentes na miopia, todos os feixes de luz aqui chegando estão paralelos. Logo, passou pela lente fástica de miopia, que é divergente, ela vai o quê? Divergir. Então, aqui continua paralelo, que não faz sentido, né? Porque tem uma refração, então não podemos. Aqui está certo, porque está divergindo. Aqui está errado, porque está convergindo. Aqui também está convergindo pouco, mas está convergindo. Aqui está divergindo, então está ok. E nós sabemos que o nosso cristalino, ele converge, né? Então, aqui está certo, mas a gente já sabe que está errado, por causa da primeira. Aqui está convergindo, então está certo. Aqui está divergindo, então está errado. Aqui está convergindo, então está certo. Né? E aqui está divergindo, então está errado. Então, o que está certo, nesse caso, é a letra B, né? Porque o raio chegou aqui, divergiu com a lente fástica, convergiu com o cristalino. Então, essa representação. Tá vendo? São questões de aplicação, não um conceito básico, né? Se formos olhar todos os conceitos que nós revisamos aqui hoje, importante ressaltar isso, é um conteúdo que a gente vê aí em meio bimestre do ensino médio, a gente está vendo aqui em questão de 1 hora, mas que é super passível da gente relembrar, ou até mesmo aprender quem nunca viu isso, e conseguir fazer uma questão do Enem. Enem 2011. Indivíduos míopes, mais uma vez a miopia aí sendo o tema do Enem, tem dificuldade de enxergar objetos distantes. Isso é importante, legal a gente falar, gente. Geralmente, quem tem miopia não consegue enxergar de longe. Quem tem hipermetropia não consegue enxergar muito bem de perto. Tá? Então quem tem miopia enxerga bem de longe, de perto? Se tiver só miopia, sim. Se tiver só hipermetropia, enxerga relativamente bem de longe. Mas, geralmente, as pessoas, elas têm já que tem um defeitozinho ali, elas não compensam muito. E, com o passar do tempo também, tem a presbiopia, né? Que é a vista cansada. O pessoal, depois dos 40, aí começa a usar óculos, né? Que desenvolveu um problema. Desenvolveu, que é a presbiopia, mas aí tem um problema de vista cansada que, geralmente, não consegue ver nem de perto nem de longe. Então, tem que utilizar aquelas lentes bifocais, multifocais, né? Que, olhando assim de frente para longe, é uma lente divergente, e olhando aqui de perto, normalmente na base do óculos, é uma convergente para ver de perto. Então, muitas pessoas têm dificuldade até de se adaptar a essas lentes, né? Tropeça na rua, é uma adaptação bem ruim, mas ocorre também. Só um adendo aí que nós fizemos, mas vamos voltar ao exercício. Então, para a correção desse problema com lentes, que é miopia, o oftalmologista ele deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. Então, se eu consigo enxergar até 2 metros, a minha distância focal é 2, né? E aí, a vergência é dada a 1 sobre foco, então, até 2 metros, eu consigo ver com uma lente meio, vamos dizer assim, né? A vergência de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal, dada em metros, isso é muito importante a gente ressaltar, e ela é medida em dioptrias, que é o DI, né? Comumente denominado de graus de uma lente. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente for 50 centímetros, ou seja, meio metro, né? Para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lentes de divergência qual grau, né? A vergência qual? Então, a vergência é igual a 1 sobre F. Se o F é 50 centímetros, e 50 centímetros é meio metro, nós temos aí uma vergência 2. Essa vergência 2 vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa porque é de miopia, uma lente divergente. Então, a dioptria aí, a vergência vai ser de menos 2 dioptrias, tá? Menos 2 dioptrias. Tá, ok? Então, seria 2 graus aí
de distância de lente, ok? Enem 2017, falando da retina, mais uma vez falando de problemas oculares, é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. A gente já conversou sobre isso. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível, que até o professor doutor Renan falou na última aula, né, da formação das cores e tudo mais, em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Então, em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, ou seja, em relação aos cones. Nos nossos olhos temos basicamente cones e bastonetes. Esses cones, eles nos ajudam a ter a percepção das cores. Então, ó, cones, cores, para vocês decorarem. E também temos os bastonetes, que nos falam da noção de claro e escuro. Então, os bastonetes, eles nos dão uma ideia de baixa ou alta luminosidade, vamos dizer assim. Então, a degeneração dos cones vai comprometer a nossa capacidade de visão em cores, ok? Então, no caso aí, seria a letra A. Então, não vai impedir a projeção de raios luminosos na retina, não tem nada a ver. Não vai provocar a formação de imagens invertidas na retina, nada a ver. Não vão causar dificuldade de visualização de objetos próximos, nada a ver. E não vão acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila, também nada a ver, ok? Mais um exercício aí, o último também caiu em 2017. Ah, não. Eu acho que não é de 2017. Vou olhar aqui. Eu acho que eu não mudei nesse último slide. Mas não tem problema, depois a gente publica essa errata. Mas foi um ano aí. Caiu no Enem, isso eu tenho certeza. A aquisição de um telescópio, ó, uma aplicação de um equipamento, que a gente falou, deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. Gente, é um texto longo, com muita informação, vai ter coisa aqui que vai ser só para confundir a gente. Mas vamos ler só para a gente também pegar o conhecimento que a questão nos dá. No Enem, não vai pegar conhecimento nenhum que a questão nos dá. Vai focar na informação que vai ser essencial, focar na pergunta e ver as respostas, ok? Mas vamos ver aqui o que ela está nos dizendo. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto observado, e é calculado como sendo a razão entre a distância das focais da objetiva, F1, e da ocular, F2. A resolução do telescópio, dada por P, informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite, M, indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M, ou seja, da resolução e da magnitude, são calculados por P igual a 12 sobre o diâmetro da objetivo do telescópio, e a magnitude é 7,1 mais 5 log desse diâmetro. Não assustem com esse log, tá, gente? A gente não vai fazer conta nenhuma de log. Isso aí é só para assustar você. Tem log, geralmente as pessoas chutam. Então, o TRI vai abaixar essa nota. Então, às vezes nem é tão bom acertar essa questão. Caso é bom acertar, mas né, dependendo do TRI aí, a gente tem uns certos problemas em relação a isso. A gente vai ver que, por ter log, as pessoas já pensam que é difícil. Essa questão não é difícil, é super fácil de fazer. Então, façam todas e façam essas também, ok? Para dar orgulho aí pra gente aí. E gabaritar essa física ou próximo disso. Conseguir muitos pontos em ciência e natureza com a física também. E é expresso em sentido. Ao realizar a observação, então agora vamos focar nessa frase. Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, vamos até grifar. Planeta distante e de baixa luminosidade. Não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores do diâmetro, está escrito F, mas é F1, que é o focal, a distância focal da objetiva, e de F2, que é a distância focal da lente ocular desse telescópio, nós devemos fazer o quê? Aumentar, diminuir? Então vamos lá. Observe um planeta distante e de baixa luminosidade. A magnitude limite, ela é indicada como, indica o
menor brilho que um telescópio pode captar, certo? Então, se a gente tem uma luminosidade de estrela que é baixa, a gente tem que aumentar esse mínimo de brilho captado, né? Então, a gente tem que aumentar a magnitude limite. Como a magnitude ela é m igual a 7,1, que é uma constante, mais 5 vezes o log de d, a gente precisa de aumentar essa magnitude, a gente tem que aumentar esse log aí. E se a gente tem que aumentar esse log, para aumentar o log, a gente tem que aumentar o d. Então, para a gente conseguir captar uma luminosidade, né, mais baixa, a gente tem que aumentar a magnitude, logo aumentar o log, logo aumentar o d. Pronto, utilizamos o log, não fizemos conta nenhuma de log. Então, a gente já sabe que o d, primeiro aqui, como é respectivamente, a gente tem que focar nisso, vai ser aumentado. Então, A, B ou C. D a gente já sabe que não é, nem é. Agora, vamos lá. O aumento angular, que a gente já estudou também ali, a gente leu aqui, ele informa quantas vezes mais próximo de nós a gente percebe o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre a distância focal da objetiva, F1, e da ocular, F2. Ou seja, ele está nos falando, a gente nem precisa decorar essa fórmula. O A vai ser igual a F1 sobre F2. Ok? A estrela, ela está muito distante, o planeta, né? Muito distante. Falando estrela, mas é planeta. Logo, para se ter um planeta mais próximo, a gente tem que aumentar essa ampliação, certo? Para a gente aumentar essa ampliação, a gente tem que fazer o A aumentar. O F1, como que a gente faz para aumentar o A? Aumentando o F1, né, que aí o A vai aumentar, e também diminuindo o F2. Como a gente não sabe quanto que o F1 aumentou, quanto o F2 diminuiu, como que a gente faz para aumentar o máximo, né, disso? Aumentando o F1, diminuindo o F2, que aí a ampliação vai aumentar mais ainda. Então, a gente sabe que o F1 vai ter que aumentar. Ok. Não é esse, não é esse. Ok, ok. E o F2 vai ter que diminuir. Ok, não é esse. Ok, não é esse. Ok. Portanto, letra A. Para que a gente consiga, nessa situação, temos que aumentar o diâmetro, aumentar a distância focal da objetiva e diminuir a distância focal da ocular. Beleza? Alguma dúvida? Como eu disse, não estamos síncronos, então não teremos dúvidas agora, mas caso você que está nos assistindo até aqui, que conseguiu tirar um pouco de proveito dessa aula, desse último tema que ficou para trás em relação aos nossos temas que caem em física no Enem, vocês ficam à vontade para nos mandar mensagens nas redes sociais ou no nosso e-mail, que eu e o Renan estamos completamente à disposição de vocês para tirar, ok? Até logo. Eu estou gravando isso na sexta-feira, dia 1º, então vocês ainda não fizeram hoje, né, a primeiro dia do Enem. Desejo boa sorte a todos vocês. E caso vocês estejam vendo isso, provavelmente na semana que vem, que vai ser a semana que antecede a prova de Ciência da Natureza, onde está alocada a nossa disciplina de Física, eu desejo ainda mais sorte, né? Desejo que vocês tenham uma boa prova, tenham calma, não fiquem com medo. Física não é um bicho de sete cabeças, a gente tentou durante esse ano mostrar isso para vocês. O Enem não é uma coisa muito conteudista de ter muita conta. Uma outra fórmula, ele tem mandado sempre as fórmulas para ajudar vocês, então a gente viu aí que precisou de fórmula, ele deu. Então não fiquem preocupados com isso. Claro que tem umas mais básicas que a gente acaba já decorando sozinho, aí às vezes eles não dão, mas mesmo assim eles descrevem, né, de forma textual, igual foi agora na ampliação. Então não fiquem com medo de conta, pensem, tenham senso crítico, leiam o texto com um senso crítico. Ali naquela questão, ele falou de dioptria, a gente nem usou isso, então foi só para confundir mesmo o aluno, né, o candidato.
Então, foque no importante, foque na pergunta e vejam as respostas e vão para a eliminação, igual a gente sempre faz. Tá bom? Boa sorte para vocês, desejo uma boa prova e espero que tenhamos aprovações aí no próximo ano e nos avise, né, do desempenho de vocês. A felicidade e o sucesso de vocês é a nossa felicidade e o nosso sucesso. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Até mais.